Boa noite a todos, meus amigos. É com muita alegria, muita gratidão que estamos aqui novamente para realizar o Evangelho desta noite. E vamos assim agradecendo a Jesus, nosso mestre e amigo, pelo seu Evangelho de amor e caridade, pelos seus ensinamentos, e pedir a Ele que possam nos dar a luz do entendimento. Agradecemos aos mentores da tarefa, à Casa Nova Era, que nos dá essa oportunidade, e a todos os espíritos que possam estar aqui nos auxiliando neste momento. Que assim seja. Eu vou começar o Evangelho desta noite pelo O Livro dos Espíritos, na reunião pública de 7/9 de 59, na lição 560, na questão 569. Quais são as missões que os espíritos desencarnados podem receber? As missões são tão variadas que é impossível descrevê-las. Aliás, muitas dessas missões você ainda não pode compreender. Os espíritos executam as vontades de Deus e nem sempre é possível penetrar em todas as suas intenções. Então, o que isso quer dizer? Que os espíritos, na verdade, sempre recebem as missões para desenvolver o bem. E muitos, às vezes, dependendo do seu grau de entendimento, às vezes cumprem sem entender realmente o sentido do que estão fazendo, né? E da sua verdadeira importância. Comentário de Kardec. Os espíritos sempre recebem missões cujo objetivo é fazer o bem, estejam encarnados ou desencarnados. Eles são encarregados de ajudar no progresso da humanidade, dos povos ou dos indivíduos, dentro de um círculo de ideias mais ou menos amplas, mais ou menos especiais. São encarregados também de preparar o caminho para algum acontecimento e de zelar pela realização de certas coisas. Então, o que ele está dizendo é o seguinte, que eles são sempre encarregados, né, de realizar alguma coisa. Pode ser até para abrir caminho para um acontecimento importante, que seja importante para um grupo grande ou até mesmo para a humanidade. Boa noite, André. Alguns desempenham missões mais restritivas, mais locais, como assistir às dos doentes, dos agonizantes e aflitos. Boa noite, Dani. E podem zelar até por aqueles que são seus protegidos, ajudando-nos com seus bons conselhos ou pelos seus bons pensamentos que lhes sugerem. Então, o que ele está explicando é o seguinte, que eles podem zelar às vezes, podem fazer tantos acontecimentos, boa noite, Soninha, podem fazer tantos acontecimentos maiores, né, auxiliar a humanidade ou uma coisa importante, ou podem também cumprir missões menores, para ajudar apenas, às vezes, um pequeno grupo ou uma família. Então, pode-se dizer que existem tantos tipos de missões quantas as espécies de interesses a resguardar, seja no mundo físico ou no mundo moral. O espírito progride segundo a maneira pela qual desempenha a sua tarefa. Então, a gente vê que isso é uma oportunidade, né, que é dada por Deus para que o espírito possa, através do cumprimento da sua missão, poder realizar aprendizado também, né, e também poder evoluir espiritualmente. Então, tudo vai depender de como ele realizar a missão. Se com amor, se com dedicação, né, com paciência e assim por diante. Nós vamos estudar agora o livro A Religião dos Espíritos, a lição 62. Ao Sol do Amor. Lindo, né, o título, né? Brilhando por luz de Deus, ainda mesmo nas regiões que a escuridade aparentemente domina,
O amor regenera e aprimora sempre. Podem surgir grandes malfeitores, abalando a ordem pública, mas, enquanto existirem pais e mães responsáveis e devotados, o lar fugirá do mundo, cooperando para que se dissolva a lama da delinquência na charrua do amor ou na fonte das lágrimas. Então, a gente sabe que o amor de Deus, ele é perfeito, ele é capaz de iluminar tudo, de transformar tudo, até os lugares mais sombrios ou os momentos mais terríveis. E eles estão dando aqui o exemplo, né, que podem ter malfeitores, né, rodeando o nosso bairro, nossa cidade, mas se no nosso lar a gente tiver pais e mães responsáveis que possam orientar e principalmente, acima de tudo, dar o seu exemplo, a gente acaba resguardando o nosso lar das más influências. Porque a gente torna a família estruturada, a gente torna ela preparada para ter entendimento. Continuando. Boa noite, Ana. Podem surgir crianças, problema e jovens transviados de todas as matizes, mas enquanto existirem professores dignos do nome bendito que carregam, erguer-se-á escola por santuário da educação. Então ele aqui diz o seguinte, que podem ter crianças, problemas e jovens transviados? Sim, sempre teve e sempre vai ter, né? Mas se houver realmente professores que estão realmente dedicados, né, a exercer a sua missão de educadores, firmes, fortes, eles vão sempre conseguir resgatar a boa educação na escola. Nós precisamos atualmente, a gente sabe disso, estamos necessitando muito de conseguir de novo a escola que era antigamente, que dava valor à família, né, e aos seus valores. Hoje a gente precisa resgatar isso, que está faltando muito nas escolas. Então, onde houver profissionais dedicados, está tudo certo, tudo acontece. Continuando. Pode surgir doentes agoniados em todas as instâncias da vida, mas enquanto existirem cientistas consagrados ao socorro dos semelhantes, levantar-se-á o hospital boa noite, Fátima, como pouso da bênção divina para a redenção dos enfermos. Então, assim, a gente sabe que em todas as áreas, na medicina, na área da ciência, né? Se houver realmente pessoas dedicadas, pensando não só no lucro, no dinheiro que eles conseguem, porque a gente sabe que atualmente a gente tem uma indústria dos remédios. A gente precisa tomar muito cuidado, né? E que muitos profissionais ganham com isso. Mas se realmente o profissional for dedicado, estiver ali pensando apenas em salvar as vidas, em socorrer, né, as pessoas, um hospital vai ser uma bênção divina mesmo. E vai conseguir, provavelmente, redimir todos os enfermos e doentes. Podem surgir criminosos de todas as procedências, gerando reações populares pelos delitos em que estejam incursos. Mas, boa noite, Regininha. Mas enquanto delitos estejam em cursos, mas enquanto existirem juízes compreensivos e humanos, descartar-se-á o Instituto Correcional por cidades do bem, onde as vítimas da sombra retornem de novo à luz. Então, isso significa o quê? Que a gente também, se tiver na nossa justiça, em nossos governantes, juízes justos, mesmo aquele criminoso mais complicado, mais difícil, se tiver realmente um olhar humano,
um olhar voltado realmente para resgatar esse indivíduo, ele realmente pode ter uma nova chance e voltar ao caminho da luz. Podem surgir empreiteiros de arteísmo do ódio, da intolerância e da guerra, como verdadeiros alienados mentais. Mas, enquanto existirem sacerdotes e missionários da fé, com bastante abnegação para ajudar e perdoar, luzirá o templo das diversas confissões religiosas do mundo como autêntica oficina de acrisolamento da alma. Então, a gente pode ter realmente, a gente sabe que a gente está vivendo um momento, né, onde a gente tem guerras, a gente tem pessoas, né, que disseminam o ódio, a intolerância, mas a gente sabe também, nesse momento, da importância das religiões e dos missionários religiosos, né? De todo tipo de religião é importante e todo ensina o bem. A pessoa tem que ir onde ela se sente melhor, mas todo ele vai ensinar o bem. Então, quando existem missionários realmente sérios, né, que possam levar uma palavra realmente de amor, de perdão e de conhecimento, com certeza vai conseguir melhorar, às vezes, esse bairro, essa cidade, porque as pessoas começam a ter entendimento e começam a largar esses sentimentos inferiores de lado. Boa noite, Geraldo. É justificável, portanto, que a afeição não repouse além da morte. Para lá da fronteira de cinza, agiganta-se o trabalho para todos os corações acordados ao clarão do amor em mácula. Então, a gente sabe que todos esses sentimentos não ficam só no plano terreno, né? Eles vão além do túmulo. Porque as pessoas às vezes pensam e têm uma noção assim, aquela pessoa era uma pessoa, não gostava disso, não gostava daquilo, mas daí ela desencarna, ele passa a achar que aquela pessoa virou santo, que a pessoa era maravilhosa. Gente, a pessoa vai continuar sendo o que ela era, a não ser que ela realmente queira se modificar, porque a reforma começa em nós. Então, é o que ele fala aqui, que isso passa, né? Boa noite, Solange, passa a fronteira do além-túmulo. Continuando, mais esquecidas na legenda do túmulo, transformam-se em anjos invisíveis de renúncia ao pé de filhos desmemoriados e ingratos, para que não resvalem de todo nas tenebrosidades do abismo. Então, aqui está falando, né, que muitas mães podem virar anjos, né? A gente sabe do amor de mãe. O amor de mãe realmente é um amor que não dá para a gente descrever, né? É um amor imenso. Então, mesmo depois do seu desencarne, uma mãe continua sempre, quando puder e de como puder, velando pelos seus filhos, emanando vibrações de amor, né? Então, é o que ele fala, mesmo que os filhos estejam passando por momentos difíceis, ela pode virar um verdadeiro anjo para reverter isso, né? Mandando-lhe bons pensamentos e boas vibrações. Esposas renascidas do nevoeiro carnal apoiam companheiros desorientados no infortúnio para que se restaurem no tálamo doméstico. Então, também pode acontecer isso, né? Às vezes o casal, ao desencarne de um dos cônjuges, e às vezes o que fica muito perdido, principalmente quando a mãe vai primeiro, né? É mais difícil para o homem, porque a mãe geralmente que fica mais no sustento ao lar, no acolhimento dos filhos, né?
Mas esta também pode, através dos seus laços de amor, de vibrações, de bons pensamentos, né? Influenciar este marido que está sofrendo a dor da perda, para que ele consiga se reestruturar e reestruturar o seu lar, que continua, que tem que continuar. Filhos desligados do corpo físico tornam despercebidos a convivência dos pais, arrebatando-os a tentações do desânimo ou do suicídio, e arautos de ideias renovadoras sustentam-se em espírito ao lado daqueles que lhe continuam as obras. Aqui também dá exemplo de filhos, né, filhos que desencarnaram, que às vezes sentindo a falta dos pais, que podem, sem querer, vir até o lar, e às vezes começam mostrando pela sua tristeza, influenciando os pais, para que eles fiquem, às vezes, caiam em desânimo, né, e pensam até em suicídio. Mas a providência divina, boa noite, Jojo, mas a providência divina nos auxilia nesse momento, né? E ele manda sempre espíritos benfazejos, espíritos de luz, para nos auxiliar neste momento. Então, se te encontras assim em tarefas de sacrifício, não recalcitrizes contra os aguilhões que te acicatam as horas. Consistente que a matemática do destino não nos entrega problemas de que não estejamos necessitados. Então, ele está falando o seguinte, que se a gente se encontra num momento desses, para a gente não desanimar, porque a gente não é o único, né, a ter problemas, e a gente não está nunca desamparado. Porque sempre Jesus, sempre Deus, nosso Pai maior, nos auxilia de alguma forma, mandando seus espíritos de luz, nosso anjo guardião, para nos influenciar, às vezes, através dos pensamentos e das vibrações. Humilha-te e serve, desculpa e edifica, diante dos que te fazem complicados instrumentos de tua dor. Então, é um jeito da gente conseguir, às vezes, melhorar os problemas que nós estamos tendo, é dessa forma, é servir. O modo de servir é a melhor forma da gente, às vezes, resgatar e sair daquele problema que a gente se encontra. Vê um exemplo? Nós, os que temos uma mediunidade um pouquinho mais aflorada, quando a gente se afasta das tarefas mediúnicas, ou qualquer tarefa da casa espírita, a gente fica mais vulnerável a influências maléficas. Por isso, às vezes, a gente se desequilibra. Então, é bom sempre a gente pensar nisso. Quando o nosso problema estiver grande, a gente arruma um jeitinho de servir, de auxiliar. Porque daí a gente vai perceber que aquele problema que era grande se tornou pequeno, porque recebemos mais auxílio. E a gente se equilibra mais e consegue perceber a solução. A prova antecipa o resgate. A luta anuncia a vitória e a dificuldade encerra a lição. E embora se te situem as esperanças no agressivo espinheiro do sofrimento, ama os que te não compreendem e ora pelos que te injuriam, pois a lei conhece o motivo pelo qual cada um deles cruza os passos e erguer-te-á o ânimo, aqui e além da terra, para que prossigas no apostolado do amor em perpetuidade sublime. Então, o que ele está falando é o seguinte, que por mais difícil que esteja a nossa vida, por mais complicado que seja, todos que cruzam o nosso caminho não são em vão. São pessoas que realmente têm que cruzar o nosso caminho, e aqueles que às vezes nos fazem sentir injustiçados são os que às vezes alavancam o nosso progresso espiritual. Então, a gente tem que pensar sobre isso e fazer sempre tudo com muito amor, porque o amor tem que ser o começo, o meio e o fim e a única solução de tudo.
Agora nós vamos estudar o Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. São os itens 12, 13 e 14. Os teus mortos viverão, os meus, a quem tiraram a vida, ressuscitarão. Despertai e cantai louvores, vós, os que habitais no pó, porque o orvalho que cai sobre vós é o orvalho de luz, e arruinarás a terra e o reino dos gigantes. Esta passagem de Isaías é também bastante clara. Os teus mortos viverão. Se o profeta tivesse querido falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que os mortos não estavam mortos, em espírito teria dito, ainda vivem e não viverão. Do ponto de vista espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois implicariam uma instrução na vida da alma, no sentido de regeneração moral. Seriam a negação das penas eternas, pois estabelecem o princípio de que todos os mortos reviverão. O 14. Quando o homem morre uma vez e seu corpo separado do espírito é consumido, em que se torna ele? Tendo o homem morrido uma vez, poderia ele reviver de novo? Nesta guerra em que me encontro todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação. Que é Job, capítulo 14, do 10 ao 14, segundo a tradução de Sache. Quando o homem morre, perde toda a sua força e expira depois. Onde está ele? Se o homem morre, tornará a viver? Esperarei todos os dias de meu combate, até que chegue minha transformação. Tradução do protestante de Osterwald. Quando o homem está morto, vive sempre, findando-se os dias da minha existência terrestre. Esperarei, porque a ele voltarei novamente. Versão da Igreja Grega. Então, se a gente observar nesse trecho, o que ele está querendo dizer? Ele está dizendo o seguinte, que os judeus já acreditavam na reencarnação, só que eles não chamavam de reencarnação, eles chamavam de ressurreição. A gente pode ver até que quando Jesus foi crucificado, eles falavam que Jesus ressuscitou. E até hoje para os católicos, eu já fui católica e eu converso com eles acreditam que Jesus, ele ressuscitou de corpo e de espírito. Mas nós sabemos que isso não é possível. Por isso eles chamam de ressurreição. Então é uma pequena confusão que eles fazem, né? Então eles pensavam que João era Elias, mas eles achavam que João voltou no mesmo corpo, mas na verdade a gente sabe que isso não é possível. Então eles faziam essa pequena confusão e eles ficavam meio perdidos sem muito entendimento. Já os gregos, eles já tinham uma noção maior do que era a reencarnação. E eles entendiam melhor a reencarnação. Por isso que ele fala aqui que todos os dias, eu estou esperando, né? Nesta guerra em que me encontro, todos os dias de minha vida, estou esperando que chegue a minha mutação, quer dizer, a minha transformação, né? Por quê? Porque eles sabem que quando eles reencarnassem novamente, eles teriam a chance de aprender, de fazer melhor, de se transformar, de mudar realmente, né? Porque o que a reencarnação faz é isso. E então eles faziam essa pequena confusão, né? Boa noite, Darcy. Porque na verdade a gente sabe que realmente João era Elias, só que ele era um espírito de Elias e de João, mas num outro corpo. Não era no mesmo corpo como os judeus pensavam, né?
É essa confusão que esse trecho está explicando. Então, a gente percebe que em vários trechos do Evangelho, a gente vê que existem muitas dúvidas ainda o que é a encarnação e o que é a ressurreição. Mas nós espíritas, a gente sabe que realmente a reencarnação é uma dávida, né, que Deus nos deixou, porque através dela nós podemos reencarnar quantas vezes for necessário, né, para que a gente possa cumprir a nossa missão cada vez melhor, né, como a gente estudou agora há pouco, a gente vem com missões a cumprir, ou resgates, né, de uma outra vida que a gente tem que corrigir, ou às vezes provas, né, que não são que às vezes a gente aceita, que a gente acha que vai ser possível concluir. E às vezes, mas só que a gente chega aqui e tem o dom do esquecimento, a gente esquece as coisas. E muitas vezes a gente se afasta da nossa missão, né? E por isso é sempre importante a gente manter as nossas vibrações e a nossa sintonia, para que a gente não esqueça nunca da nossa missão terrena, porque é através dessa missão cumprida, através da nossa vida, que Deus nos deu, né, o dom de viver com amor e perdão, é que a gente consegue realmente aprender e evoluir para uma vida maior, né, para a glória de Deus. E agora vamos fazendo as nossas vibrações, então convido a todos a colocar um copo com água, ou uma pequena jarra, para que todos possam tomar no final do Evangelho. Então vamos mentalizando Jesus, nosso Pai Criador, e vamos vibrando em vibrações de amor e caridade, doando o nosso melhor pelo nosso planeta, para que a transição seja de menos sofrimento e de mais entendimento. Vibramos pelos países que se encontram em guerra, para que percebam que o caminho é a paz. Vibremos pelos nossos governantes, para que possam promover realmente a justiça social. Vibremos pelos doentes da alma e do corpo, por aqueles que se encontram no leito de hospital, ou então no leito de sua casa, para que possam receber o dom da cura. Vibremos pelas crianças que se encontram em orfanatos, ou nas ruas abandonadas, ou às vezes esquecidas num canto do seu lar, para que sejam lembrados como prioridades, para que possam se desenvolver e se tornar um adulto melhor. Vamos vibrando pelos velhinhos que se encontram, nos idosos que se encontram nas casas de repouso, ou até em seus lares, para que sejam respeitados e cuidados com todo o carinho que merecem. Vamos vibrando também por todas as casas religiosas, em especial a nossa Casa Nova Era, que leva o amor e a palavra do Evangelho de Jesus a todos. Vamos vibrando por todas as famílias que se encontram em desarmonia, em especial a nossa família, para que a gente possa receber harmonia e paz no lar. E vamos vibrando por todas as mães do nosso planeta, para que domingo possam receber não só um presente, que não é o mais importante, mas o respeito e o carinho dos seus filhos ou dos seus protegidos. E que essas mães possam se estender aos pais que são mães, aos tios que são mães, aos avós que são mães, e a todos aqueles que têm cuidado e amor com todas essas crianças, que recebam o mesmo carinho. Que assim, e vamos assim pedindo permissão
para que Jesus leve um sentimento de amor muito grande a todos os lugares onde houver maior necessidade. E vamos também, com permissão, vibrando por nós mesmos. Que assim seja. Graças a Deus. E assim, meus amigos, vamos concluindo mais o Evangelho dessa noite. Desejo que vocês tenham um final de semana maravilhoso, que todo o amor que for doado em nome daqueles que cuidam dos pequeninos seja recebido em dobro. E que vocês tenham não só um presente embrulhadinho num papel bonito, mas que recebam realmente o amor de verdade e o carinho que todas merecem. Que vocês tenham uma boa semana e até o nosso próximo encontro. Um beijo muito grande a todos. Fiquem com Deus. Boa noite.